Tá ficando impossível achar jogos indies bons na Steam, e hoje eu vou te mostrar por que a maior plataforma de jogos do mundo tá lotada de jogos ruins. Só em 2025 foram quase 20 mil lançamentos. O problema é que quase metade nasceu morta. O público até encontrou jogos, mas ao invés do próximo Hollow Knight, foram jogos feitos com assets baratos, mecânicas copiadas, imagens de IA e até roubo de outros desenvolvedores. Alguma coisa muito preocupante está acontecendo na Steam, mas o que é exatamente? É uma infestação. Uma verdadeira infestação de jogos ruins. Mas não vai pensando que isso é de agora não, tá? Lá em meados de 2010, a Steam já passava por um problema de jogos feitos com baixo esforço. Esses jogos, eles ficaram conhecidos como Asset Flips, algo como jogos reciclados. Com a ascensão de engines acessíveis como a Unity e a Unreal, junto com o modelo de publicação do Steam Greenlight, estava mais fácil do que nunca desenvolver o seu próprio jogo na sua garagem e publicá-lo para um mundo inteiro de possíveis fãs. Era definitivamente um bom momento para os desenvolvedores indies. Dessa mesma época apareceram indies clássicos como Undertale, Papers, Please e o primeiro jogo de uma das minhas séries favoritas, Cook Serve Delicious. Quem me acompanha há muito tempo sabe bem disso. E muitos outros. Todos esses jogos que eu citei são exemplos de projetos feitos com esmero, com design e com visão criativa. O exato oposto de um asset flip. As pessoas por trás desses jogos de baixo esforço não estavam simplesmente interessadas em vender os jogos, mas sim no sistema de cards e conquistas da própria Steam, que possibilitava que muito dinheiro fosse feito a partir da comercialização desses cards no marketplace. É claro que a plataforma não ficou só olhando enquanto tudo isso acontecia bem debaixo do seu próprio nariz. Uma das principais mudanças implementadas para dificultar a proliferação desses jogos foi substituir o Steam Greenlight, sistema que dependia de votos da comunidade para se lançar um jogo, pelo Steam Direct, que passou a cobrar $100 por lançamento. Só que o problema não terminaria ali. Eu tô usando o termo slop aqui, que seria algo como porcaria, lixo, porque a sujeira que infesta a Steam desde a época da Steam Greenlight não só não parou, mas evoluiu. E pra gente entender essa evolução, precisamos entender o básico. Como é de fato um asset flip? Um asset flip é um jogo raso, ausente de criatividade e identidade própria, construído a partir de assets, que é tudo o que você vê e interage no jogo, comprados no marketplace das engines e mecânicas normalmente copiadas de outros jogos já consolidados. E como a gente mora no país do levei vantagismo, o exemplo que eu trarei é a série de jogos chamada Barro. São basicamente jogos de corrida bem simples, praticamente idênticos entre eles, utilizando os mesmos assets e vendidos por valores bem baratos. E eu acho importante dizer aqui que usar assets prontos que você compra no marketplace das engines não significa necessariamente que o seu jogo é um jogo de baixa qualidade. Desenvolver um jogo pode ser uma coisa bem custosa. Faz todo sentido para um desenvolvedor indie focar mais no código que ele está fazendo do que se preocupar em fazer todos os assets à mão. O maior ponto de atenção aqui, quando a gente fala de asset flips, é o baixo esforço e a ausência de criatividade. E nada grita baixo esforço e ausência de criatividade tão alto quanto conteúdo gerado por inteligência artificial. E essa é uma questão bem importante pra mim, porque se você já parou pra ler alguma descrição dos vídeos aqui, você vai ver que
eu dou bastante ênfase pra gente compartilhar tudo aquilo que nos faz humanos, né? O objetivo desse canal é a gente olhar pra criatividade humana, pra gente apreciar tudo que é feito por gente, né? Arte, música, jogos, que tem sido o principal foco. Então fica bem chato quando você abre a Steam e não demora muito pra se deparar com jogos cujo banner e descrição são todos gerados por IA. E pra alguém como eu que adora de vez em quando abrir a Steam e ficar garimpando por jogos indies e interessantes para eu jogar no meu tempo livre ou até mesmo para trazer aqui para vocês, é desesperador ver essa união amaldiçoada entre asset flips e toda essa massificação de conteúdo de baixíssima qualidade provocada pelos modelos de IA amplamente utilizados. Se há 10 anos atrás levava, sei lá, uma semana para você fazer um jogo slop, hoje demora um dia. O Polypuzzle, por exemplo, é uma série de jogos de quebra-cabeça lançada entre 2021 e 2022, ou seja, durante a ascensão das IAs, e é bem na cara o quanto que esse jogo depende de assets feitos por IAs para existir. Agora, seria muito simples e muito fácil se todos os jogos ruins fossem objetivamente ruins. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu chamo esses jogos de ruins, eu faço um juízo de valor pensando em todo o espaço que essa enxurrada de jogos porcaria tá tomando dos jogos independentes que realmente tem ali uma visão criativa. Então, se esses jogos fossem de fato indiscutivelmente ruins, no sentido de não causar nenhum tipo de diversão em quem abre eles, fossem experiências totalmente desprezíveis para todo mundo, eles não vendiam. E é importante frisar aqui que, claro, a imensa maioria desses jogos realmente não vendem bem. Se você for olhar, até mesmo os que eu citei aqui, tem pouquíssimas avaliações. Só que não dá também pra gente descartar que tem sim pessoas jogando, porque a gente gosta de porcaria, querendo ou não. Mesmo um jogo feito com tão pouco esforço pode ser sim divertido e cativante pra alguém. Existe um público, no final das contas, e se existe demanda, vai existir oferta. A cada degrau que a gente desce nessa escada de insanidade distópica, que é um cenário atual de indies na Steam, desde os primeiros asset flips, passando pelos slops feitos com IA, percebe que o holofote dos jogos indies de fato originais e humanos vai ficando cada vez menor? E como se não bastasse essa competição desleal, nem os seus próprios jogos publicados em outra plataforma estão seguros. Um usuário da Steam que utiliza o nome de desenvolvedor Me chegou a publicar mais de 70 jogos pela sua distribuidora Myself. O problema é que ele tinha baixado todos esses jogos do site itch.io e publicado na Steam sem autorização de nenhum dos criadores originais. O caso chamou atenção quando descoberto e todos os jogos denunciados foram removidos da loja. Todos menos um. Hard Cop 2. Um dos jogos roubados que continua disponível até hoje na página do ladrão. Desde o escândalo do Steam Greenlight, a Steam já respondeu de uma forma ou de outra. Além da criação do Steam Direct, a plataforma removeu mais de 170 jogos na época. Já no período pós-IA, em meados de 2023, a Steam removeu 90 jogos e em janeiro de 2024 criou uma política que obrigava os desenvolvedores a deixar bem claro logo na página de venda dos jogos se inteligência artificial foi usada e como. Parecia que tudo estava se mexendo
para uma conclusão harmoniosa da parte da plataforma com os desenvolvedores. Mas no começo desse ano de 2026, a Steam já começou a afrouxar essas políticas e agora o futuro dos indies na plataforma parece bem incerto. Eu pessoalmente não acredito que ações individuais resolvam problemas que afetam tanta gente. Então, o que eu vou dizer agora, eu digo sabendo que não vai mudar o mundo, mas apoie os desenvolvedores e publishers independentes, agora mais do que nunca. Pode não resolver todo esse pesadelo, mas vai fazer diferença para essas pessoas. Porque afinal de contas, esses jogos são feitos por pessoas. Oi, eu sou a Vika e esse é o Vika TV. Aqui é o cantinho da internet onde a gente se diverte, conhece jogos e músicas incríveis e assiste um pouco de bobajada porque rir é necessário. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo e considere se inscrever. Me conta também se você já comprou algum slop sem querer e se foi pelo menos divertido. Aproveitando que o assunto é jogos indies, eu queria trazer nesse finalzinho uma recomendação minha, que é um jogo brasileiro que eu gosto muito, chamado Hell Clock. É um roguelike que se passa durante a Guerra de Canudos. Além de lindo e divertido, todos os personagens são interpretados por atores reais. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Não se esqueça de deixar o like e até a próxima. Ok, eu acho que a maioria das pessoas já saiu. Eu só queria dizer pra vocês que chegaram até esse ponto do vídeo que vocês são os mais legais da sala. Mas não conta pros outros pra não dar briga. Tem sido uma aventura intensa retornar com a criação de conteúdo. Pouquíssimos de vocês conhecem toda a minha trajetória, mas já tem uns bons anos aí. E eu quero deixar bem claro que eu enxergo a sua inscrição como um voto de confiança. E eu tô trabalhando todos os dias pra merecer essa confiança de vocês. Então, fica aqui no final desse vídeo o meu muito obrigada.